Gênesis 19, versículo 17. Todos acharam? E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Bem? Então nós vamos dar continuidade à mensagem que nós ministramos aqui da última vez. Mensagem essa baseada em Gênesis 19, versículo 17, que é o texto da mensagem. E o tema da mensagem de hoje é: não cometa os erros de Ló. Nós não precisamos errar para aprender. Nós podemos aprender com os erros das pessoas. E nós vamos colocar os nossos olhos em Ló e vamos identificar aqui alguns erros que Ló cometeu, e com isso o Espírito Santo vai nos ajudar a não cometer os mesmos erros que Ló cometeu. Amém? Então, nas mensagens anteriores, nesse tema aqui, eu falei a respeito do primeiro erro de Ló e do segundo erro de Ló. Só para lembrar. Primeiro erro: Ló não valorizou a mentoria do seu tio Abraão. Ló não valorizou o seu discipulador. Esse foi o primeiro erro. Segundo erro de Ló: Ló era mais apegado ao mundo que interessado nas coisas de Deus. Então, a respeito desses dois erros, eu falei nas duas últimas mensagens que estarão disponibilizadas no YouTube. E nesse momento eu quero falar sobre o terceiro erro de Ló. Amém? Então eu gostaria de antes dizer que muitas pessoas começam a sua vida com Deus e acabam derrotadas. E por que será que acontece isso? É porque nossas escolhas determinam o nosso futuro. Cada pequena escolha nossa lapida o nosso futuro. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Amém? Então, só para recapitular, em Gênesis 12, Abraão é chamado por Deus. E em Gênesis 12, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Abraão leva Ló, o seu sobrinho, com ele nessa nova etapa da sua vida. Em Gênesis 13, 7 a 9, Abraão e Ló se separam, porque os pastores de Ló entram em contenda com os pastores de Abraão. Em Gênesis 14, de 1 a 11, nós encontramos a guerra de 4 reis contra 5, e os 4 prevalecem sobre os 5. E em Gênesis 14, do versículo 12 ao versículo 17, nessa guerra, no fim dessa guerra, Ló é levado cativo e é resgatado por Abraão.
ele é tirado dessa terra e acaba não sendo bênção na sua vida. Em Gênesis 19, por incrível que pareça, Ló volta para o lugar do qual ele foi tirado, ele foi liberto, ele foi resgatado. Então, nessa atitude de Ló voltar para o lugar que jamais ele deveria ter voltado, ele vai cometendo alguns erros. Eu já falei sobre o primeiro e o segundo erro na ministração passada, e nós vamos então ao terceiro. Então, o terceiro erro de Ló é que as escolhas importantes para a sua vida e para a vida da sua família, ele as fez com base na aparência. A Bíblia diz que o homem de Deus não deve viver por vista, mas ele deve viver por fé. Enquanto Abraão, o mentor de Ló, o discipulador de Ló, caminhava por fé, a Bíblia vai dizer que Ló comete o erro de caminhar por vista. Ele comete o erro de caminhar pela aparência. E com isso a Bíblia vai dizer que ele foi se aproximando cada vez mais das terras ímpias de Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão consultava Deus em tudo, Ló não consultou a Deus em nada. Ló foi iludido pelo poder, Ló foi iludido pela riqueza, e Ló foi iludido pelas coisas desse mundo. E por conta disso, Ló escolhe uma cidade que não foi Deus que escolheu para ele, e por isso paga um preço muito caro. Diante desse terceiro erro, assim diz o Espírito Santo para mim e para você: faça escolhas alicerçadas em bases sólidas e seguras para a tua vida. Assim diz o Espírito Santo: caminhe por fé e não por vista. Caminhe por fé e não pela emoção. Assim diz o Espírito Santo: peça direção a Deus em tudo na sua vida e busque direção de Deus nas suas decisões. Assim diz o Espírito Santo: não se iluda com as coisas desse mundo. Faça escolhas certas e abençoadoras para a sua vida e para a vida da sua família, e os resultados serão os melhores possíveis, em nome de Jesus. Amém? Mas quando eu olho para esse texto aqui, em quarto lugar, nós vamos encontrar o quarto erro de Ló. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto Ló andava debaixo da mentoria de Abraão, Ló andou muito bem, foi muito abençoado. Mas quando ele se afasta de Abraão, Ló vai se afundando cada vez mais. E Deus não quer que você se afunde. Deus quer abençoar você.
Deus quer que a tua jornada seja próspera. Deus quer que você colha bons frutos. Então não cometa os erros de Ló, porque o quarto erro de Ló é que ele dava mais valor ao ter do que ao ser. Como assim, pastor? Dá para você explicar melhor? O coração de Ló estava posto nas coisas materiais que ele podia ter, e não na grande bênção que ele podia ser nas mãos de Deus. Ao invés de ele procurar colocar a sua vida na mão de Deus, para que Deus trabalhasse na vida dele, para que ele fosse um motivo de esperança, um marco histórico para a sua geração, ao invés disso, o coração de Ló estava posto nas coisas materiais. O que interessava para ele era o que ele podia ter. Então, para Ló, o mais importante era ter riquezas do que ser uma referência nas mãos de Deus. Deus quer te levantar para ser uma referência na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sociedade. Por onde Deus te levar, por onde a planta do teu pé pisar, Deus quer fazer de você uma referência e faça a diferença. Amém? Então, quando a gente faz um comparativo entre Abraão e Ló, enquanto que Abraão não tem apego à terra, Ló, pelo contrário, ele não tem apego ao céu. O teu coração está apegado a quê nesse momento? Ao céu ou à terra? O coração de Ló estava posto nas coisas materiais e não em Deus. Quando eu olho aqui para esse texto, eu percebo que os olhos de Ló se enchem com as riquezas do mundo, pois o seu prazer não está em Deus, o seu prazer está no dinheiro. Ló foi se afundando cada vez mais, porque o que importava para ele eram o status, o sucesso, a fama e a riqueza. A sua ganância era maior do que a sua fé, e a sua cobiça era maior que o seu compromisso com Deus. Para Ló, o dinheiro era mais importante do que a santidade. E a Bíblia vai dizer que Ló abriu mão de ser uma grande referência, Ló abriu mão de fazer a diferença naquela cidade. Por conta de estar distraído com as coisas materiais, por coisa de estar distraído pelas coisas desse mundo, por conta de estar distraído pela riqueza e pelo dinheiro, Ló abriu mão de coisas que jamais ele poderia abrir mão. Ló abriu mão de andar com Deus, Ló abriu mão de orar, e Ló abriu mão de consultar a Deus. Ló abriu mão de se lembrar das atitudes significativas
do seu discipulador, do seu tio Abraão. Embora Ló via Abraão levantar altares a Deus, Ló, ao contrário de Abraão, nunca levantou um altar a Deus. Quando eu olho para a vida de Ló, eu percebo que Ló, ele era empurrado pelas correntezas desse mundo. E por conta disso a Bíblia diz que Ló não foi uma referência de Deus naquela cidade. E por isso Ló não fez a diferença naquela cidade. Não motivou ninguém a servir a Deus, não abençoou a vida de ninguém, não transformou em bênção a vida de ninguém que viveu ao seu redor. A Bíblia vai dizer que Ló não deixou as marcas de Deus na vida dos moradores da cidade de Sodoma, pois ele mesmo, no caminhar de sua vida, foi perdendo a marca de Deus, pois se afastou do Senhor Deus Todo-Poderoso. Com isso a Bíblia vai dizer que ele perdeu a oportunidade de ser um motivo de esperança. A Bíblia vai dizer que Ló se afundou cada vez mais porque ele tocou a sua vida da mesma forma que os habitantes de Sodoma tocaram. Diante dos moradores de Sodoma, a Bíblia vai dizer que Ló transformou a sua vida, que deveria de ser diferenciada, numa vida em si mesmada. Transformou a sua vida, que deveria ser diferenciada, numa vida em si mesmada. Uma vida que não surpreende positivamente, que não altera nada para melhor. A Bíblia diz que Ló se anulou como homem de Deus. Ló via tudo ao seu redor, mas não falava nada para mudar o que precisava ser mudado. A Bíblia diz que Ló nada fez pelas pessoas, e quando tentou, já era tarde demais. Quando Ló tentou fazer alguma coisa pelos habitantes de Sodoma, a Bíblia diz que já era tarde demais, pois ele estava desacreditado por parte das pessoas, pois abriu mão de ser um marco histórico para a sua geração. Eu gostaria de definir e trazer o nosso contexto. Qual era o perfil de Ló nos dias de hoje? Ló é símbolo do crente fraco, trôpego, que vive dando problemas, que deixa de ser bênção, que não influencia e que não tem autoridade para testemunhar e não produz frutos, porque abriu mão da bênção de ser alguém diferenciado na mão do Deus Todo-Poderoso. Portanto, assim diz o Espírito Santo para mim e para você. Você quer ser uma referência na mão de Deus? Se você quer ser uma referência nas mãos de Deus,
fazendo a diferença. Por onde você passar, coloque as suas expectativas naquilo que você pode ser nas mãos de Deus, pois Deus te chamou e disse a você: e tu serás uma bênção. Coloque sua expectativa na bênção que você pode ser nas mãos de Deus. Você tem sido bênção de Deus na sua casa? Você tem sido bênção de Deus no seu lar, no seio da sua família? Você tem sido bênção na vizinhança? Você tem sido bênção no serviço? Você tem sido bênção aqui na igreja? Assim diz o Espírito Santo: tenha apego ao céu. Qual o valor que as coisas do céu têm para mim? Qual o valor que as coisas do céu têm para você? Qual é o valor de estar aqui nessa noite? Para mim isso aqui é um valor imenso. Nós escolhemos estar no melhor lugar, porque o melhor lugar é estar na presença de Deus. Não existe melhor lugar do que estar diante de Deus, amém? Assim diz o Espírito Santo: coloque o teu coração em Deus, faça de Deus o teu prazer maior, e diante de todas as opções que possam aparecer para você durante a tua jornada e a tua caminhada, o teu prazer maior seja fazer opção por Deus. Que você possa dizer: mas eu escolho Deus, todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto, todo segundo, eu escolho Deus. Eu escolho Deus, amém? Assim diz o Espírito Santo: seja um homem de fé, caminhe por fé e não por vista. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Continua a tua caminhada, levanta a tua cabeça, firme os teus pés em terra segura, e dê passos firmes olhando para frente. Erga os teus olhos e vede os campos que estão brancos e prontos para colher. Assim diz o Espírito Santo: que teu compromisso com Deus seja maior do que tudo, e que você possa dar importância à santidade, pois está escrito: santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero que Deus faça maravilhas diante dos meus olhos. Você quer que Deus faça maravilhas? Você quer que Deus faça maravilhas diante dos seus olhos? Então santifica a sua vida. Procure andar com Deus. Assim diz o Espírito Santo: ande com Deus. Assim diz o Espírito Santo: tenha uma vida de oração. Assim diz o Espírito Santo: consulte a Deus antes de tomar
cada decisão, por mais pequena que seja. Tenha paciência para ouvir a voz de Deus, no sentido de que a voz de Deus seja a resposta para as tuas decisões. Tenha paciência porque as árvores maiores que existem no planeta Terra um dia foram pequenas sementes. E essa semente da palavra será lançada no seu coração e será uma usina de vida, e vai virar árvore frondosa e vai trazer bons frutos para a tua vida, e os frutos não serão amargos, serão frutos que trarão a doçura de Deus para a sua vida. Amém? Assim diz o Espírito Santo: faça da sua vida um altar de adoração a Deus, e procure ser nas mãos de Deus um motivo de esperança. Não se anule, não se cale, seja a boca de Deus onde Deus te plantar. Você tem sido boca de Deus? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você tem buscado a Deus e tem enchido o teu coração de Deus, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema, ou diante de qualquer júbilo, triunfo, que vai sair da tua boca, vai glorificar o nome de Deus, e a tua própria boca será a boca de Deus. Assim diz o Espírito Santo: seja você a mudança que esse mundo precisa. Esse mundo precisa de mudança, e você é a mudança que Deus escolheu para esse mundo, em nome de Jesus. Amém? Seja você a esperança que esse mundo precisa. Nós vivemos diante de um mundo tão desesperançado, mas você é a esperança que Deus quer levantar. Você é a esperança que Deus quer levantar diante desse mundo. Assim diz o Espírito Santo, que você seja um divisor de águas na vida das pessoas, mudando tudo para melhor na vida delas. Que quando você entrar na vida de alguém, esse alguém, antes que você tenha que se afastar para retornar à tua casa, essa pessoa já esteja com saudade de você, porque na vida dessa pessoa você foi, você tem sido e sempre será uma grande bênção. Que as pessoas, ao conhecer você, possam dizer: olha, quanto mais eu te conheço, mais eu te admiro. Eu sempre gosto de falar da história, né? Que as pessoas são como livros. Nos enganam pela capa. Você é atraído pela capa, pensa que aquele livro é maravilhoso, e quando você abre, livro vazio. Essas pessoas que nos enganam pela capa, pelo exterior. O interior é pobre, é vazio. Mas existem aqueles livros que tão interessantes como
as suas capas, é o conteúdo, é o que está escrito naquelas páginas, né? E quanto mais você lê aquele livro, mais aquele livro te chama para dentro. A Bíblia é um livro que quanto mais a gente lê, mais a gente quer entrar para dentro desse livro, porque esse livro é impactante. Amém, irmãos? Então que Deus te levante de tal maneira que quando as pessoas forem te conhecendo, elas possam dizer para você: quanto mais eu te conheço, mais eu te admiro. Porque um livro que nos engana pela capa, o que a gente faz? A gente descarta aquele livro. Você não vai dar aquele livro para ninguém, né? Mas quando você tem um livro em mãos que o conteúdo dele é tão impressionante quanto a capa, você lê e relê aquele livro muitas vezes. Eu já li muitas vezes a Bíblia, eu até perdi a conta. E quanto eu mais leio, mais eu tenho vontade. É um livro que se renova a cada manhã. Amém? Então, para encerrar, assim diz o Espírito Santo: seja um guindaste de Deus levantando os caídos. Deus quer te levantar como um guindaste. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero pedir que Deus te dê direção. Quero pedir que Deus te dê um rumo, que Deus te dê um norte. Quero muito que Deus abençoe a sua vida. Se você quer ser abençoado, você que está aqui no auditório, fique de pé. Você que está conosco pelas redes sociais, fique em pé onde você está. Eu não estou te vendo, mas Deus está vendo você. Irmãos, mais vale um homem cheio do Espírito Santo, mais vale uma jovem cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Mais vale uma pessoa cheia do Espírito Santo do que um exército de 1 milhão de homens vazios. Por isso Deus quer encher você aqui nessa noite. Amém? Se você não pode ficar de pé, mas gostaria, então você, mesmo sentado, ergue as palmas das mãos e nós vamos orar por você, tá bom?